Por que alguém decide em algum momento ser advogado? Nós vamos conversar aqui com o Luiz Gustavo Capitani, sócio da COP, que tem uma história pessoal muito bonita para contar, porque ele herda um sonho que não era dele e decide levar adiante esse sonho. É isso mesmo, Luiz Gustavo? Exatamente. Eu morei muitos anos da minha vida, passei minha infância junto com a minha tia Jane, era uma corretora de imóveis aqui no Rio Grande do Sul, tá? E o sonho da vida dela sempre foi fazer a faculdade de Direito e se tornar advogada, tá? Por questões da vida, ela não conseguiu, iniciou várias vezes, fez várias cadeiras e interrompia, tá? E eu me lembro durante a adolescência, nós conversávamos muito sobre futuro, o que fazer, carreiras, e ela sempre me falava sobre o sonho dela, sobre o que ela gostaria de ter feito e que ela achava que seria uma oportunidade muito interessante, o direito e a advocacia. E aí acabei trilhando esse caminho que não me arrependo e gosto muito. A tua decisão de ser advogado, ela já te orienta para um caminho, para a área que tu vai acabar atuando? Ou tu dá uma vacilada, tu não sabe para onde tu vai? O que aconteceu? Ao longo da faculdade de Direito foi muito interessante, porque as experiências são diversas, o curso ele te proporciona um conhecimento vasto e a interdisciplinariedade também é muito interessante no direito em si, tá? Eu passei pela paixão normal no direito penal. Na faculdade de Direito brinca-se muito que o estudante de Direito ele namora com o direito penal, mas depois ele casa com uma outra área, o direito civil, enfim, tá? E durante a faculdade eu namorei com o direito penal, namorei com o direito tributário, namorei um pouco com o direito do consumidor, direito civil, e fui me apaixonando gradualmente pelas áreas do direito, tá? E chegando mais próximo assim, do exame da ordem, direcionei um pouco os meus estudos para a parte do direito civil, processo civil, e estava num período em estágio aprendendo sobre servidores públicos. Então, de certa forma, eu visualizei muitas áreas do direito e me trouxe assim uma visão ampla, né, da matéria. Luiz Gustavo, o que significa ser criativo no exercício da advocacia? O que significa isso? Muito interessante a tua pergunta, Moisés. O exercício da advocacia, ele te traz para um desafio constante. Todos os dias tu é desafiado, seja com a análise do caso concreto, dentro do panorama normativo que nós temos, seja na interpretação das entrelinhas da lei, tá? Nós temos uma cadeira na Faculdade de Direito que ela merece ser muito explorada, muito aprofundada, que é a hermenêutica jurídica. No início da Faculdade de Direito, ela assusta um pouco, porque ela te dá as ferramentas para a interpretação da lei, tá? O leigo, a pessoa que não lida com a legislação, não tem o conhecimento jurídico, ele se depara com a lei e tem um conjunto de formulações e que, às vezes, a única interpretação possível é aquela que decorre da leitura imediata, tá? E na hermenêutica jurídica nós aprendemos que não, que tem a finalidade da lei, tem o contexto histórico em que ela foi criada, tem diversos aspectos interpretativos que levam o advogado, isso é um instrumento valioso para o advogado, para que ele possa levar, muitas vezes nas lides, nas ações judiciais, levar ao magistrado um outro olhar, tá? Outras luzes em relação àquilo que poderia se extrair daquela lei, tá? Qual é a finalidade daquela lei, por que foi criada aquela lei, enfim, do que nós estamos tratando ao fim e ao cabo, e dela emana a norma essencial, e em especial, ela permite a aplicação do direito no caso concreto. É o fazer justiça, para o caso concreto. O que é hermenêutica? Não, é isso. A hermenêutica é a arte de interpretar. Essencialmente é a arte de interpretar.
Nós não temos como o legislador, num determinado momento, ele projetar todas as hipóteses em que se inseriria aquela lei. A ideia é essa. A ideia é, quando eu edito um ato normativo, uma lei, um texto legal, optar pelas formulações, pelas palavras mais adequadas e, a partir daí, estabelecer regras gerais. Tá? Da lei pode ver a decorrência de um comando, claro, ou um princípio que vai nos nortear a interpretar, nos nortear a um agir, e a partir disso a hermenêutica nos dá os instrumentos de aplicação, no caso concreto, desta lei, ou buscar, na essência, aquilo que o legislador efetivamente buscava quando ele editou a lei. O que eu não perguntei? O que tu não me perguntaste? Que tu gostaria de falar e eu não te perguntei. Eu te diria que talvez o momento mais importante na minha profissão. É difícil até para responder, né, porque ao longo desse tempo tive muitas experiências interessantes, marcantes, e que a gente vai carregando na bagagem, né, e levando e buscando ter outras experiências semelhantes, enfim. Mas um caso muito interessante, nós já falamos de servidores públicos, né? Um caso que eu achei marcante assim, na minha carreira, recente, né? Foi ter acompanhado e lutado em favor de uma categoria de servidores do Judiciário no Rio Grande do Sul, em que havia um entendimento da Justiça Estadual por extinguir um cargo. E no serviço público, a extinção de um cargo representa o administrador não ter mais uma atenção especial, não se preocupar mais propriamente com a evolução daquele cargo. E nós lutamos bastante, defendemos bastante a tese de que era possível o aproveitamento desses servidores, que era possível adaptar isso para a nova realidade do judiciário. Isso desembocou uma greve, a maior greve do Poder Judiciário, dos servidores do Poder Judiciário gaúcho, e ao fim e ao cabo vencemos essa discussão. Não houve extinção do cargo e gerou a aprovação de um plano de carreira para os servidores do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, que há décadas buscavam uma perspectiva de crescimento, uma perspectiva de carreira, e hoje está implementado, foi aprovado pelo Poder Legislativo, está em vigor, já tiveram promoções, enfim, foi algo importantíssimo, impactou a minha vida. Por quê? Porque tivemos a possibilidade de transformar a sociedade. Nós conseguimos evitar um mal para um sem número de servidores e oportunizamos uma evolução, um crescimento e um ganho efetivo para esse grupo de servidores. Para mim foi muito marcante isso. Muito bom. Conversamos com o Luiz Gustavo Capitani, que nos contou aqui como alguém decide em algum momento levar um sonho adiante, e um sonho de uma outra pessoa, no caso dele, um sonho da tia, né, que o transformou em advogado, sócio da COP. Muito obrigado. Obrigado.